Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 16, o capítulo é o 16. Glória a Deus. Manhã de ceia. Ó, gente, de tanto que eu bebo água, tem 3 copinhos aqui, ó. Meu Deus, os obreiros se anteciparam hoje. Mateus 16. O verso é o de número 13. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Qual é a pergunta, gente? Curve sua cabeça. Pai, nós te damos graças por a tua palavra, por mais esta oportunidade. E o nosso pedido, Pai, é que mais uma vez o Senhor glorifique o teu nome. Semeie as tuas sementes de vida, meu Pai, em nós, e faça de nós uma boa terra. Fique à vontade, manifeste as tuas obras e glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o Senhor, queridos. Vira para o teu irmão do lado e diz: quem é Jesus para você? Não, mais forte, diga: quem é Jesus para você? É sobre isso que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Escute, escute. Quando o Senhor ele esteve aqui na terra, os homens não chegaram a um consenso ou a um entendimento comum sobre quem era Jesus. Por quê, pastor? O texto vai nos responder. Coloca para mim aqui Mateus 16, verso de número 14. Olha só. Jesus está com os seus discípulos, Jesus está com os seus, e ele vai dirigir a palavra a eles. Vai fazer uma pergunta. E a pergunta é: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? No verso 14, os discípulos vão dar uma resposta para ele. E no 3 a gente vamos ler a resposta. 1, 2, 3. Para muitos, a visão sobre Jesus não era clara. Não havia uma definição clara de quem era Jesus, ou qual era o propósito com o qual ele veio a esse mundo. Veja, compararam Jesus a João Batista, mas João Batista tinha acabado o quê? De morrer. João Batista era contemporâneo de Jesus. De idade a diferença era apenas de 6 meses. João Batista era mais velho que Jesus 6 meses. Estão comparando Jesus com João? Por quê? Porque Jesus era tão profeta quanto João Batista. E o que ele fazia era denunciar algumas coisas do presente acerca do reino de Deus que estavam erradas. Compararam Jesus com Elias. Ora, Elias foi um profeta do Velho. Elias foi um profeta do Velho Testamento. Mas estão comparando Jesus com o profeta Elias. Aqui talvez uma sugestão. Por que compararam Jesus com o profeta Elias? Talvez porque assim como Elias, Jesus estava realizando muitos milagres. E porque estava restaurando a vida espiritual da nação de Israel.
compararam Jesus com Jeremias. Por quê? A mensagem que Jesus também tinha era uma mensagem de juízo futuro. Jeremias, durante o ministério dele inteiro, disse para o povo dele: olha, se vocês não se voltarem para o teu Deus, a ira do Senhor vai cair sobre vocês. A mensagem de Jesus era a mesma: voltem-se para o Pai, voltem-se para Deus, porque senão, no fim, vocês vão colher algo que vocês não desejam colher. Outros definiram Jesus como um dos profetas, ou seja, é apenas mais um profeta que se levantou em nosso meio, em nosso tempo. Essa era a resposta que deram para Jesus naquele tempo. Mas vira para o teu irmão do lado e diga para ele: quem é Jesus para você? Não, mais forte, incomoda ele aí, diz: quem é Jesus para você? Porque dependendo de como nós olharmos para Jesus, muita coisa em nossa vida vai mudar. Mas dependendo de qual forma a gente olhar para Jesus, a nossa vida não terá mudança, transformação alguma. Quantos estão entendendo isso? A pergunta de Jesus ecoa até os nossos dias. Até os nossos dias a pergunta ecoa. Só que a pergunta é para quem está perto, e a pergunta também é para quem está longe. No versículo 13, escuta isso. Jesus vai dizer assim, ó: quem os povos, as pessoas, estão dizendo que é o Filho do Homem? Ou seja, para quem está longe de Jesus, para quem não está caminhando perto de Jesus, ele está querendo saber como essas pessoas estão olhando para Jesus, e se sabem da missão de Jesus, qual é a identidade de Jesus. Mas tem uma outra pergunta, e a pergunta para os discípulos é: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque isso é tão importante para quem está longe, quanto para quem está perto. Porque dependendo de como nós olharmos para Jesus, eu vou repetir isso, a nossa vida pode ser transformada ou não. No tempo de Jesus, após ele concluir a sua obra, pessoas tinham muitas opiniões a respeito de Jesus. E de lá para cá, no período histórico, muitas pessoas continuam tendo ideias a respeito de Jesus. Vou trazer algumas aqui para você. Primeiro, para os testemunhas de Jeová, quem é Jesus? Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus menor. Como assim, pastor? Jesus, eles dizem que foi um Deus criado. O Deus Pai criou Jesus, e ele não é o Todo-Poderoso. Eles dizem que o Todo-Poderoso é o Deus Pai, e é só o Deus Jeová que deve ser adorado. Jesus não tem todo o poder. O que eles dizem mais? Que Jesus foi a primeira pessoa da criação de Deus. Dizem que Jesus não é eterno, e dizem que Jesus não ressuscitou na sua matéria também. Dizem que apenas o Espírito de Jesus ressuscitou. Dizem que a matéria de Jesus ou se desfez como um gás, ou anjos pegaram o corpo de Jesus e depositaram em algum lugar onde ninguém sabe. Muitos têm ideia sobre Jesus, mas a pergunta é: quem é Jesus? Os Mormons têm uma ideia também sobre Jesus. Eles negam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles dizem que Jesus veio ao mundo, mas através de uma relação entre José e Maria. Eles não acreditam que Maria concebeu porque o Espírito Santo depositou Jesus dentro dela.
Eles dizem, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas escuta isso. Eles dizem que Jesus já foi casado e tinha mais de uma mulher. Jesus tinha como mulher Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e que a festa de Canaã da Galileia era uma festa de casamento dele, não era de outra pessoa. Mas isso é a visão que eles têm a respeito de... A pergunta é, quem é Jesus? As pessoas estão formulando um monte de coisas a respeito de Jesus, mas quem é Jesus? Os muçulmanos também definem Jesus como quem? Um profeta que se levantou nessa terra, mas era apenas um profeta que foi morto, mas que não é Deus. A igreja da unificação, segundo o seu fundador, reverendo Moon, ele diz que Jesus veio a esse mundo, Jesus veio a esse com uma finalidade: concluir a obra que o primeiro Adão não conseguiu concluir. Qual era essa obra que o primeiro Adão não conseguiu concluir? Não. Terminar de construir uma grande família nesta terra. Mas a pergunta é, quem é Jesus? Eles chegaram a esse resultado. Para eles, Jesus é esse. No nosso meio existem os pregadores da prosperidade, e eles dizem que Jesus era extremamente rico, que Jesus andava com roupas de marca, e que Jesus era extremamente rico. Os discípulos que andavam com ele tinham muito dinheiro, porque Judas era um tesoureiro, e para ter um tesoureiro precisa ter o que? Muito. E que se eu e você somos pobres, é porque nós estamos em pecado. Eles só esqueceram que um dia Jesus, fazendo a obra, falou para os discípulos: alimenta o povo. Eles foram orar, eles foram olhar lá a conta lá e disseram: Jesus, tem dinheiro para comprar tanto pão assim não. Tem dinheiro para dar de comer tanto peixe para esse povo não. Elemai canas rebeadargio. Mas Jesus estava provando os seus discípulos. Ele disse: o que tem? Traz aqui. Levantou e deu graças. Não, eu estou pregando. Levantou e deu graças. E a Bíblia diz que o que estava nas mãos dos discípulos foi multiplicado, e aquele grande povo comeu e foi alimentado. Eles só esqueceram que os apóstolos, certo dia na hora da oração, estão subindo para orar. Elemai chorgia. E alguém que está na frente do templo está pedindo: me dá uma esmola. João e Pedro colocou a mão no bolso e disse: ei rapaz, tô duro, tenho nada, mas o que eu recebi do Jesus, deixa eu te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda, rapaz. Nós pode não ter todo o dinheiro, mas uma coisa nós temos: o pão da vida, a videira verdadeira, o grande eu sou em nossas vidas. A pergunta é, gente, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu vou te responder. Eu vou te responder. Versículo de número 15, por favor. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3.
Próximo. Eu não sei se você crê, mas eu vim aqui te anunciar sobre Cristo hoje. Eu vim confirmar o que Pedro respondeu naquele dia para Jesus. Tu és o Cristo, o Salvador, o Redentor, o Libertador que havia de vir ao mundo para salvar as nossas almas e nos remir de todo o pecado. E digo mais, e que tem um céu preparado para nós, e que vai chegar o grande dia em que a igreja será arrebatada e os que crerem serão levados para lá. Não, eu estou pregando para uma igreja viva, que crê em Jesus Cristo e que tem uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Enquanto o povo, escuta isso, enquanto o povo dava uma resposta para Jesus, qual era a resposta? Jesus é apenas um profeta. Pedro deu uma resposta diferente. Qual era a resposta que Pedro deu a Jesus? Tu és o Cristo. O que ele estava dizendo? O povo te considera um profeta, mas eu te considero o Messias dos profetas. Coloca para mim João, capítulo 1, verso de número 29. Esse é Jesus. Esse é Jesus. João 1, verso de número 29. Respondendo a pergunta, quem é Jesus? João 1, verso de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não, eu vim aqui hoje para dizer para você que de repente você pode ter pecado um montão. Você pode ter feito coisas que você diz que não tem perdão para você. Você pode ter estado um dia na presença de Deus e saiu da presença de Deus. Não tem coragem hoje de retornar. Não tem cara hoje de permanecer na presença de Deus por conta dos julgamentos, dos apontamentos. Eu vim te dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você, querido, que está longe, eu quero te dizer, venha. Venha, porque Jesus, Ele te perdoa. Jesus, Ele te aceita. Jesus, Ele te ama. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vos fala aqui hoje é um ex-drogado, alguém que a sociedade já estava descartando e dizendo, vai morrer logo, não tem jeito. Eis aqui alguém diante de você que nas vivências da vida desrespeitou o pai na frente de muitas pessoas, quase saiu na mão com o próprio pai. Para você é um absurdo, eu sei, para mim também hoje é. Mas uma coisa eu sei, que independente de tudo isso, eu me arrependi, pedi perdão ao meu pai e pedi perdão ao nosso Deus. Ele me perdoou, me remiu, me limpou. E hoje, eis que todas as coisas, não, eu vou liberar isso. Eis que tudo em minha vida se fez. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode ter dado muito trabalho para sua família. Você pode ter roubado, tirado de outras pessoas, feito outras famílias sofrerem, não importa. Jesus te aceita. Jesus te ama. E o que a sociedade diz como está perdido, Ele diz, não está perdido.
Eu te amo. E se ninguém investe em você, eu digo para você que eu investi em você há muito tempo, quando eu fui para a cruz do Calvário. Entenda uma coisa: Jesus não morreu por quem é bom. Jesus não morreu na cruz pensando: olha, o Steve vai ser uma bênção durante a vida dele, eu vou fazer algo por ele, para que ele possa ter salvação. Não! Ele morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Coloca para mim Romanos 5. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. Jesus hoje ele é o meu Salvador, e ele pode se tornar o seu Salvador. Romanos 5, verso de número 7. Eu te mostrei o quanto as pessoas definem Jesus, têm ideias sobre Jesus, e eu estou te mostrando o que a Bíblia diz sobre Jesus. Quem é Jesus de acordo com a Bíblia? Eu te mostrei que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu te mostrei que ele nos amou, mesmo nós sendo o quê? Pecadores. Olha o que diz Romanos. É pouco provável, olha isso aqui, acabei de falar isso para você. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa. Põe o próximo. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por, quando ainda éramos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vou repetir isso. Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos ele, ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos hoje. E eu finalizo dizendo para você ainda quem é Jesus de acordo com a Bíblia. Apocalipse 1:8. Você vai ler comigo. Enquanto uns dizem que ele teve início, ele foi criado, é a primeira criação de Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós no 3, 1, 2, 3. Pastor, então quem criou Deus? Não, Deus sempre existiu. Antes dele não existia nada, e depois dele existe nós. Pastor, e antes de tudo ser criado, tem coisa que a gente só vamos compreender lá. Muita coisa foi revelada para nós, mas outras serão reveladas. Mas entenda, Deus não tem começo e não tem. Jesus é esse. Dizem que Jesus não nasceu de uma virgem, mas a profecia de Isaías vai se cumprir no livro de Mateus. Eu vou colocar Isaías para você ver. Isaías 7:14, por favor. Isaías 7, verso de número 14. Olha o que diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará vejam, a virgem ficará o quê? Ela dará à luz a um filho, e o chamará de, que significa Deus conosco. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 21. Mateus 1, 21. Ela terá e você lhe dará o nome de, pois ele salvará o seu dos seus. Eu não sei se você não conhecia Jesus ou tinha outra definição sobre Jesus, mas eu vim dizer para você que o Deus que estava no alto dos céus, em Filipenses vai dizer que ele vai despir
vai se desfazer, vai deixar o lugar dele de glória e vai se encarnar como homem na terra para nos salvar. Ele veio, foi para a cruz do Calvário sem pecado algum. Ele não tinha pecado. Quem pecou foi nós. Mas quem foi para a cruz? Ele sem pecado. O justo pelos injustos. Mas eu tenho algo a te dizer, que todo aquele que nele crê, meu irmão, passa a ter vida eterna e se torna filho de Deus. Pastor, então a pessoa antes de se entregar a Jesus não é filho de Deus? De acordo com a Bíblia, é criação de Deus. Mas quando aceita o sacrifício de Jesus, recebe a paternidade do Deus a quem nós servimos e amamos. Você está entendendo isso? Se coloque de pé, eu não vou me estender. Hoje tem ceia. Elei Georgia Ana, eu quero a série. Ele me amou e Ele te amou. Ele nos ama. Ele nos ama. Independente de tudo, saiba que você é amado por Deus.